Vamos analisar aqui agora o Abstract Controller, ok? Bom, então foi desenvolvido aqui um controller abstrato, tá? E esse controller ele vai ser utilizado por praticamente todas as páginas, né, da aplicação, ok? Todos os módulos, todas as páginas aqui do módulo, tá? Bom, nós estamos aqui utilizando de generics, ok? Então, isso aqui é uma classe abstrata, certo? Primeiramente, nós temos aqui a definição de alguns atributos. No caso aqui, nós temos um data model, tá? Nós vamos ver aqui o código-fonte desse data model posteriormente, ok? Temos aqui, então, o objeto selecionado. Esse objeto selecionado aqui vai ser utilizado para identificar qual objeto está selecionado em um data table, ok? Temos aqui um objeto também, no caso esse objeto vai ser utilizado para realizar a devida persistência no banco de dados, tá? E temos aqui o objeto tela grid, que é um boolean que vai identificar se o usuário está visualizando uma tela de grid ou uma tela de detalhe, tá? Nós vamos ver posteriormente como esse objeto aqui está sendo utilizado. Logo depois, nós temos aqui a definição de alguns domínios, ok? Então aqui nós temos os hash maps e esses objetos eles serão utilizados por alguns componentes da aplicação, como por exemplo o Select One Menu, tá? Onde é necessário o usuário selecionar uma opção. Então esses domínios aqui eles estarão definidos aqui no próprio código. Então, por exemplo, aqui o domínio tipo de pessoa, nós temos a pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Então a pessoa física representada aqui por F e a pessoa jurídica representada aqui por J, ok? Então esses itens estarão todos definidos aqui nesse controller abstrato, ok? Nessa classe abstrata. Logo depois nós temos aqui um DAO, tá? No caso é uma interface DAO, certo? Esse DAO ele vai ser utilizado para realizar a persistência no banco de dados, ok? Temos o método init, que está anotado aqui com a anotação post-construct, ok? Então, após realizar todo o processamento das injeções de dependências aqui dessa classe, vai ser executado aqui então o método init, certo? E nesse método init nós vamos definir aqui alguns atributos do data model, certo? E vamos definir os itens dos hash table, tá? Então, por exemplo, aqui o tipo de pessoa, sim, não, sexo, tipo de sangue, raça, cor, CST, entre outros, ok? Bom, à medida que nós formos utilizando outros domínios, então nós vamos adicionando esses domínios aqui nesta classe, ok? Bom, logo depois nós temos aqui o método keyFromValue, tá? Ele recebe aqui como parâmetro um hashmap, tá? E o valor, que no caso é um objeto, ok? O que esse método aqui está qual o procedimento que está sendo realizado aqui por esse método? Bom, nós temos um hashmap, tá? No caso aqui, por exemplo, o hashmap feriado abrangência. O que nós temos aqui? No banco de dados, nós estamos gravando aqui somente o valor, nós não estamos gravando a chave. Está sendo gravado o valor, ok? Então, como é que eu faço para buscar no caso, como é que eu faço para buscar a chave tendo o valor, tendo somente o valor como parâmetro, tá? Então, para isso foi desenvolvido aqui esse método, tá? No caso aqui, ele recebe um hashmap, no caso que ele vai receber, por exemplo, o hashmap feriado abrangência, vai receber aqui também como parâmetro o valor, e no caso ele vai percorrer esse hashmap para buscar, então, a chave de acordo com o valor, tá? Lembrando que esse método aqui, ele só funciona se nós não tivermos valores repetidos no hashmap, tá? Caso tenha valores repetidos, então não há como utilizar esse método. Mas, no nosso caso aqui, todos os hashmaps têm apenas um valor para cada um deles. Ok? É interessante que você acesse esse link que está definido aqui para você entender um pouco melhor o motivo da implementação aqui desse método. Ok? Bom, então nós temos aqui um método abstrato, o getClass. Então, obrigatoriamente, na verdade não é obrigatória a implementação dele, tá? Mas a classe que for implementar, que for herdar daqui desse Abstract Controller, deverá implementar
esse método getClass, ok? Nós vamos ver essa implementação aí posteriormente em um dos controles dos módulos, tá? Logo depois nós também temos aqui também o método abstrato get função base, ok? Temos aqui o método getDataModel, que vai retornar aqui esse DataModel. O método incluir, tá? No caso, esse método incluir, ele vai ser chamado quando um usuário tiver a intenção de incluir um novo registro no banco de dados, tá? Então, ele vai instanciar aqui o objeto, no caso, o objeto, tá? E vai passar aqui o objeto TelaGrid para falso. Ok? Nós vamos ver a utilização aqui desse objeto posteriormente lá nas páginas. Então o objeto, o usuário ele vai estar inserindo um novo registro. Aí nesse momento o sistema ele não vai mostrar mais a tela de grid, onde são listadas os registros no banco de dados, e mostrar sim a tela de detalhe para que o usuário possa informar os dados desse novo registro. Ok? Logo depois nós temos o método alterar, que no caso o método alterar é quando o usuário selecionou um objeto do data table e está querendo realizar uma alteração ou também somente uma consulta nesse objeto. Então ele vai definir que o objeto definido aqui vai ser igual ao objeto selecionado na grid e vai definir aqui também o TelaGrid como falso. Ok? Temos aqui um método salvar. Tá? Esse método salvar que não recebe parâmetro, ele vai chamar o método salvar que recebe aqui como parâmetro uma string, ok? Que vai ser a mensagem mostrada para o usuário, ok? Então nesse método salvar, nós iremos aqui chamar o método merge, lá do DAO, tá? No caso da interface DAO, passando o objeto como parâmetro. E logo depois vai ser emitido aqui, então, uma mensagem para o usuário, de acordo com a mensagem que foi informada aqui neste parâmetro. Ok? Caso ocorra algum erro, será emitida, então, uma mensagem de erro. Temos aqui também o método excluir. No caso, primeiramente, nós vamos aqui buscar o ID do objeto que será excluído. Então, nós verificamos aqui se o objeto selecionado é diferente de nulo. Tá? Então, para excluir um objeto, o usuário precisa selecionar um item da lista, no caso de um data table. Se o objeto selecionado for diferente de nulo, nós vamos invocar aqui através do reflection, tá? O método getID. Tá? E nós vamos buscar o ID do objeto, tá? E logo depois nós fazemos outra verificação. Se esse objeto selecionado for diferente de nulo e o ID do objeto for diferente de nulo, tá? Nós vamos... Aliás, aqui não é diferente, tá? Nós fazemos a verificação se esse objeto é igual a nulo ou o ID do objeto é igual a nulo. Então significa que o usuário não selecionou nenhum objeto da lista. Caso contrário, eu vou chamar aqui o método excluir do DAO, tá? E passando aqui como parâmetro o objeto que foi selecionado e o ID desse objeto. Logo depois, eu informo aqui uma mensagem para o usuário dizendo que o registro foi excluído com sucesso. Ok? Nós temos aqui o método voltar, no caso ele vai definir aqui o TelaGrid como true. Então esse método aqui ele vai ser utilizado nas páginas, por exemplo, quando o usuário estiver numa tela de detalhe e o mesmo quiser cancelar ou a inserção ou a alteração de um registro e voltar para a tela de grid. Ok? Temos aqui o isTelaGrid, que no caso vai retornar aqui o TelaGrid. E logo depois nós temos aqui a implementação dos métodos pode consultar, pode inserir, pode alterar e pode excluir, tá? Então, anteriormente, como é que foi implementado isso aqui? Essas verificações do pode consultar, pode inserir, pode alterar, pode excluir, elas estavam sendo realizadas na própria página XHTML, ok? Eu vou abrir aqui uma página para a gente visualizar. Então, eu tenho aqui os módulos, o módulo cadastros. Eu vou aqui, por exemplo, em diversos, tá? Almoxarifado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a página almoxarifado. Então, como é que eu utilizava essas funções aqui para saber se um usuário tinha acesso ou não a determinada função?
Antes estava sendo feito aqui, estava sendo desenvolvido aqui variáveis, né? Então estava utilizando a tag C 2.7, tá? Então definia algumas variáveis, como pode consultar, pode inserir, e verificava se aquele usuário tinha acesso a uma determinada função ou não, ou seja, fazia o mesmo procedimento que está sendo feito aqui, ó. Eu vou buscar lá no caso no Face Context Util, eu vou buscar no contexto da aplicação se um usuário tem acesso àquela regra ou não, ok? Então essa lógica ela estava sendo realizada dentro de cada página, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei essa lógica aqui da página e joguei para o controller, ok? Então aqui no controller eu vou chamar aqui o método isUserInRole aqui da classe Face Context Util. Tá? No caso aqui ele vai chamar o método da classe FacesContext, no caso o método getCurrentInstance, tá? Vai verificar se esse usuário está dentro dessa regra ou não, ok? No caso vai verificar se o usuário vai ter acesso a um determinado a uma determinada função ou não. Então eu faço aqui, ó, eu pego a função base, tá? Que no caso essa função base, esse método função base será implementado pelo controller que vai herdar aqui essa classe, no caso esse abstract controller, e concateno com consulta, isso no caso para o pode consultar, ok? Então se o usuário estiver esta função, ou se o usuário tiver a função admin, então ele vai retornar true, ok? Então ele vai poder consultar. Se o usuário tiver a função base mais o insere ou tiver a função admin, ele vai retornar true. Então ele vai poder inserir. Da mesma forma, para poder alterar, para poder excluir. Tá? Então está sendo feito aqui dessa forma. Então aqui, ó, esse panel aqui, por exemplo, ele só vai ser renderizado caso o método pode consultar lá do almoxarifado controller. Tá? Eu vou abrir aqui então esse controller. Caso esse método pode consultar, que no caso é o método aqui do abstract controller, tá? Nós podemos ver aqui que está herdando dessa classe, né? Dessa classe abstrata, caso esse método aqui retorne true, ok? E da mesma forma aqui para as outras funções. Então, por exemplo, aqui para o botão incluir, eu verifico se o usuário pode inserir. Para o botão excluir, eu verifico se o usuário pode excluir. Da mesma forma também para o botão alterar, que no caso está logo aqui abaixo, eu verifico se o usuário pode alterar ou não um determinado registro. Então ele só vai liberar esse botão, ele só vai habilitar esse botão caso o usuário tenha acesso a essa função, ok? Então nós podemos ver aqui, ó, nós podemos perceber aqui que no caso do abstract, aliás, no caso do almoxarifado controller, nós estamos aqui sobrescrevendo o método getClass, tá? E também estamos sobrescrevendo o método getFunçãoBase. No caso, o método getClass, ele vai retornar aqui o almoxarifado.class. E o método getFunçãoBase vai retornar aqui o almoxarifado, ok? Então aqui, por exemplo, no pode consultar, ele vai retornar aqui o getFunçãoBase, que no caso almoxarifado consulta. Então se esse usuário que está logado no sistema tiver a função almoxarifado consulta, então ele vai poder consultar. Ou também se esse usuário tiver a função, né, o papel admin, ok? Para mais detalhes aqui de como foi implementado esse controle de acesso, tem um módulo específico sobre este assunto, também disponível no site t2ti.com, ok? Bom, no caso aqui, esse controller, ele sobrescreveu também o método incluir, tá? Porque no caso, esse objeto almoxarifado, ele necessita que seja setado aqui o objeto empresa, ok? E esse objeto empresa está sendo buscado aqui também do Faces Context Util. Tá? Então nós temos aqui, ó, o get empresa do usuário. Tá? Então esse método ele vai retornar a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado. Tá? Nós vamos ver como nós estamos setando esse dado aqui na seção posteriormente. Ok? Bom, então voltando aqui no Abstract Controller, agora nós temos aqui apenas os métodos get e set dos objetos que foram definidos anteriormente. Ok?
Bom, então é isso. Então nós definimos aqui um Abstract Controller e praticamente todos os outros controles, né, todos os controles da aplicação estão herdando deste controle. Isso aí vai facilitar então o desenvolvimento da aplicação.